Ela deu play no foda-se. Desativou o visto por último, não quis mais saber de quem fica online, ativou o modo de tolerância zero. A prioridade dela agora é ela mesma. Por que eu comecei com esse meme? Porque eu quis. Na verdade, eu comecei com esse meme porque eu fui atrás dele pra saber exatamente como ele era. Porque eu adoro esse meme, mas eu nunca lembrava exatamente o que é que dizia nesse meme, né? As frases em si, enfim. Só lembrava assim, geralmente só lembra do desativou o visto por último e tal. E depois eu não lembro de mais nada. Pensando nesse meu não lembrar de coisas, né, que eu realmente, às vezes eu não lembro de coisas muito importantes e às vezes isso pode ser uma coisa biológica, hein? Porque eu fui fazer exames de rotina recentemente e eu descobri que eu estava com os meus níveis de B12 bem baixo. Então, às vezes o que você precisa é de uma reposição de B12. Ó, inclusive, eu espero que esse podcast nunca chegue até a minha médica, porque eu fui nela tem 2 meses e eu ainda não fiz a minha reposição da B12. Mas eu vou, hein? Semana que vem eu vou. Mas pensando nesse meu não lembrar das coisas e, enfim, não conseguir mais ter esse registro com exatidão, que eu fiz esse episódio aqui. Esse episódio vai ser uma espécie de cápsula no tempo. E se você não sabe o que é uma cápsula no tempo, basicamente é uma forma que, enfim, é bem famosa, bem antiga também, de registrar coisas do tempo enterrando elas. E aí, ao invés de enterrar, eu vou subverter isso e expor aqui para todos vocês. E, enfim, talvez enterrar ou talvez deixar flutuando, seja lá o conceito que você preferir, aí nessa internet de meu Deus. Quando eu era mais novo, inclusive, eu queria muito fazer uma cápsula do tempo. Muito mesmo. Eu via isso em série, em filmes. Eu conhecia também, se eu não me engano, eu tenho amigos, enfim, coleguinhas que eu tinha de sala, né, de classe, que tinham feito isso em outras escolas e eu queria muito fazer. Eu tentei algumas vezes lá, mas eu sempre ficava com muita pena, com muita dó de tudo que eu colocava lá. E enterrar aquilo e, enfim, saber, não sabia se eu ia me mudar algum dia, se, enfim, eu conseguiria voltar lá e desenterrar aquilo. Então aquilo me dava meio que assim um medo. Eu pensava, vou enterrar meu brinquedo que eu tanto gosto aqui, vou enterrar meu reloginho que eu tanto gosto. Não vou não. E aí eu nunca fiz. Mas esse episódio vai ser essa cápsula do tempo que eu sempre quis fazer. Então, vamos lá. Eu separei aqui algumas coisas que eu estou consumindo no momento para o eu do futuro ver esse episódio e saber mais ou menos o que é que eu agora, com 23 anos, em junho de 2025, gostava e estava consumindo e coisas assim do tipo. Então a gente vai ter aqui livros, séries, filmes, podcasts e músicas, tá? Que eu estou consumindo no momento e que pra mim atualmente eu gosto e fazem sentido e coisas assim do tipo, pra eu comparar com o futuro e ver, enfim, né? Se eu lembrar de voltar nesse episódio algum dia, mas eu vou voltar assim, eu vou lembrar disso. O livro que eu tô lendo no momento, na verdade, eu ainda não li nada, né? Eu ainda não comecei de fato a ler, que é a leitura atual do meu Clube do Livro. Se você não sabe, eu tenho um Clube do Livro. Se você tem interesse em saber mais, vai lá no meu Instagram, que tá aí na tela, pra você me seguir, enfim, falar comigo lá pela DM, falar, eu quero saber mais do Clube do Livro. E aí eu vou te dizer mais sobre o Clube do Livro. E tanto no Instagram quanto nas outras redes sociais, agora é eu, Tito Ferreira, tá panfletando isso aqui, todos os episódios dessa temporada, que eu mudei de arroba, e esse é o meu novo arroba, que é eu, Tito Ferreira, nas redes sociais. Então só me segue lá e me procura, me ache. A leitura atual do meu clube é A Cabeça do Santo, mas eu ainda não comecei, tá? Eu não li nenhuma página ainda. Então eu acho que é justo falar também do último, que, enfim, a última leitura, que também foi a última leitura do clube, foi o livro de Líbero, e eu até comentei mais ou menos um pouco sobre no episódio passado. Então, se você ainda não ouviu o episódio passado, termina esse aqui, tá? Porque, enfim, não vai perder. Não tem uma cronologia aqui, tá? Não é Game of Thrones, não é uma série. Então você vai terminar esse episódio e ir lá e também assistir o primeiro. E tem a primeira temporada aí pra você maratonar, tá? Então, muita coisa, temos muita coisa aqui. E agora, muita atenção aqui, hein? Que talvez eu fale um pouco de spoiler. Mas basicamente, se você aí, né, que está me ouvindo, e o eu do futuro também, não lembra, né? E no caso, se você aí que está me ouvindo não conhece, não sabe, o livro de Líbero vai contar a história ali do Líbero, kkk, que ele, enfim, tem a oportunidade de ler o livro da própria vida. E aí, meus amigos, acontece muita coisa a partir disso,
Porque pensa vocês, né? Você tem ali a possibilidade de ler o livro da sua própria vida, e o livro lá, ele funciona dessa seguinte forma, né? Que ele não é uma coisa assim datada e, tipo, é predestinada, né? Você tem várias coisas, várias possibilidades. A partir do momento que você abre o livro e ele te dá ali uma possibilidade e você não concorda muito, enfim. Você pode fechar o livro e abrir de novo e ele vai te dar uma outra possibilidade. Ou então também é baseado em coisas assim, tipo de ações. Se, por exemplo, numa página diz assim, você vai pegar esta caneca que está na sua frente. E você não pega, ou então, se você estiver agora me ouvindo no transporte público, se você abrisse o seu livro e tivesse lá, agora você vai descer neste ponto de ônibus, independente de ser o seu ponto de fato. E aí você não desceu. Então você fecharia o livro e abriria de novo, e aí teria uma nova possibilidade do que poderia acontecer a partir de você não ter descido. Então, enfim, não teria nada bem predestinado. Mas é uma coisa que me fez ficar muito pensativo recentemente, sabe? Esse livro e ter esse contexto, de ter essa possibilidade, de ter o próprio livro da vida ali, me fez pensar bastante recentemente. E a conclusão que cheguei? Nenhuma. Bom, série. Eu não tô vendo nenhuma série no momento. Eu estou, na verdade, esperando por uma série, que é a nova temporada de Entrevista com o Vampiro, porque eu amo Entrevista com o Vampiro. Eu devorei as 2 primeiras temporadas e, assim, eu tive muita sorte, porque quando eu resolvi começar a assistir, estava bem próximo do período que ia lançar a segunda temporada. Então, eu terminei a primeira temporada e aí já lançou logo a segunda. Então, eu tive Entrevista com o Vampiro por muito tempo. E foi ótimo, foi maravilhoso, mas agora estou esperando junto com todas as outras pessoas, velho. Isso, eu acho inadmissível, velho. Eu acho que nós, nano-influencers, deveríamos ter, sim, prioridade para poder saber, né, ter acesso a isso. Bora, Max, resolva essa situação. Vá, faça, mexa os seus pauzinhos. E aí eu nem lembro se é da Max ou da Prime. Mas enfim, eu estou na expectativa dessa temporada e é isso. Então, no momento eu não tô vendo nenhuma série específica, mas acho que uma das últimas que eu vi foi Caos e eu gostei bastante, é bem divertidinha assim, enfim, conta um pouco sobre a mitologia grega, se ela fosse num contexto assim atual, né, da gente, enfim, corriqueiro do dia a dia. E é bem legal, eu gostei, é bem divertido assim pra passar um tempo e tal, é da hora. Gente, filme foi um que eu vi no cinema recentemente e foi Homem com H, que é basicamente ali meio que uma biografia, né, do Ney Matogrosso. E gente, que filme! É um filme muito bom. O Jesuíta Barbosa tava ali, perfeito, entregou a atuação, entregou emoção, entregou, sabe, carisma ao mesmo tempo, do jeito Ney, sabe? Enfim, tudo muito bom. É um filme também, além de bom, de bem feito, tipo assim, a fotografia é muito boa, as cenas, né, enquadramentos e tal, eu gosto bastante, mas também a história, né, é muito emocionante. Eu nunca tinha visto nada assim do Ney, né, tipo de biografia e tudo mais, mas eu sempre admirei ele como artista, enfim. Mas agora, vendo a história dele, vendo por tudo que ele passou e o quanto que ele representa, principalmente para a comunidade LGBT+, né? Ele representa muita coisa, então ver isso em tela foi muito bom. Foi, assim, uma experiência incrível. Eu chorei mais de uma vez, inclusive. Então, Ney Matogrosso, você me paga. Jesuíta Barbosa, você me paga. Quem dirigiu esse filme, que eu não lembro agora, você também me paga. E aí eu não sei, se você estiver ouvindo e se isso ainda vai estar no cinema, já não sei. Mas se não tiver, espera e vê aí no primeiro streaming que você achar isso. Deve, não sei na verdade se é da Globo, enfim. Mas talvez tenha aí, né, no Globoplay da vida, enfim. E não que eu acho que alguém ia pensar isso, mas só pra reforçar, isso não é uma publi, né, da Globoplay. Não que eu não quisesse, eu estou aceitando. Então, assim, alô Globoplay, alô qualquer outro streaming, tô aqui pra vocês, tá? O podcast tá aí. Bom, após dizer algo que nunca vai chegar até eles, vamos para a próxima. Podcasts. Podcasts, eu tenho consumido bastante podcasts. Eu acho que no ano passado, em 2023, eu estava consumindo mais, eu confesso, mas eu ainda tô consumindo os que eu gosto e que, enfim, continuo gostando. Eu gosto muito do Quanto Vale Essa História da Bianca Della Fence. Eu não perco nenhum episódio, né? Principalmente do aberto, porque no momento não estava conseguindo apoiar. Então eu espero que isso também não chegue a ela, tá bom, Bianca?
Beijão, querida. Mas assim que der, eu vou voltar a apoiar. E, enfim, paz na terra. Ei, calma. Mas eu adoro, eu me divirto. Tá ali sempre na minha rotina. Eu sempre... Ai, consumo muito mesmo, sabe? Mesmo, eu acho que só as histórias tristes que eu pulo, e devo confessar. Às vezes eu não quero estar ali ficando triste também. Aí, enfim, junto a tristeza com tristeza dá depressão. Mas eu adoro muito o podcast dela. E outro também que eu ouço muito e que eu não perco nenhum é do Dona Helena, podcast da Alana e da Raíla. E eu adoro. Ai, gente, eu adoro demais. Eu me sinto um PRI. Então, sim, eu me auto-intitulo um PRI. Sim. E isso é um convite aberto, tá? Tanto pra Bianca quanto pra Alana e pra Raíla. De vocês gravarem comigo aqui. Eu acho que você também é assim algum dia. E, dito isso, mais uma coisa, né? Que ninguém vai ver, provavelmente. Beijão. Mas eu também sou muito apaixonado no da Nathalie Neri, que é o Apocalípticas dos Últimos Dias. E, gente, é muito bom. Tem cada pedrada, tá? Tem umas pedradas assim, porque a Nathalie, ela dá ali, ela entra todo no multiverso dela. E aí você vai acompanhando ela por uma coisa que, enfim, quando você pega assim um pedaço solto, parece até um surto. Parece mesmo, assim, sabe? Uma coisa assim mais, né? Vamos lá no CAPS. Mas quando você vê todo o episódio, né? E aí você vê toda a construção, você ouve toda a construção que ela fez pra chegar até aquele ponto, você pensa, meus amigos, eu rodei e caí de novo na sensatez de Nathalie Neri. E é nessa linha de surto e dessas coisas, enfim, que eu não posso deixar de falar do podcast da minha amiga, que é o Devaneios Ordinários. E eu adoro. Ela está em hiato, tá? Então eu tô até muito triste com isso, tô esperando ansiosamente o dia que ela vai voltar, se é que ela vai voltar, mas eu vou acreditar sim que ela vai voltar em algum momento. Mas assim, tem os 2 episódios que ela lançou, realmente assim, já tem pedradas muito grandes sobre vida, né? E principalmente assim, tem uma coisa que eu me relaciono muito, que tem um pouco a ver aqui com o nosso podcast, que é essa fase dos 20 e poucos anos e você tentar descobrir coisas sobre si mesmo e, enfim, entender mais sobre si mesmo. Então, se você gosta disso, é um podcast que eu acho que você vai gostar. E, enfim, se você ouve o meu, eu acho que você também vai gostar do dela. E também tem uma que tá se tornando uma das maiorais aí no Brasil, tá? Que é o Gostosas Também Choram, que é o da Lela Brandão. Esse também é maravilhoso. A Lela traz ali várias reflexões do ponto de vista dela, né? E do ponto de vista de, enfim, das coisas que atravessam a rotina dela e os dias a dias e, enfim, ser uma girl boss, porque ela é uma woman boss, tá? Uma woman boss, que ela tem uma marca de roupas muito bom, que é a Lela Brandão Co. E sim, olha, toma essa publi aqui, que eu entreguei publi de graça aqui das coisas de Deus e mundo aqui. Mas que é muito bom e tem várias coisas ali que eu ouço que eu fico, nossa, sim, 3 vezes sim. E de música eu tenho escutado muitas músicas, enfim. Eu sou uma pessoa muito epilética. Aqueles brincadeiras, hein? É meme, tá? É eclético. Mas eu sou uma pessoa muito eclética e eu costumo estar ouvindo várias coisas. E tem períodos que eu estou ouvindo mais coisa e menos coisa, ou mais, enfim. Eu tô ouvindo mais esse cantor agora, menos agora e tal. E no momento eu estou ouvindo muito Getúlio Abelha, que ele lançou um álbum dele, Autópsia. E eu estou adorando todas as músicas, eu ouço do álbum inteiro. Mas a que eu mais gosto é Zezo. Porém, eu gosto de todas mesmo. Mas enfim, toda semana, em Engolocuspo, todas as outras eu ouço todas, todos os dias, o tempo inteiro. Tá até um pouco assim, né? Já ficando um pouco puxado pra mim mesmo, que eu tô tipo, o que é que o Getúlio usou nesse álbum, mas, nossa, tá muito bom. Inclusive, eu vou aproveitar publicamente pra declarar que aí, ó, tá aí uma pessoa que eu gostaria de fazer um feat em algum momento. E as outras pessoas também, tá? Nathalie Neri, Lela Brandão, Bianca Della Fence, minha amiga Ana. Essa daí eu sei que vem. Mas é isso, essa foi a minha cápsula do tempo, né, digital. Eu espero que, enfim, você tenha gostado de ouvir a minha cápsula do tempo. E eu acho que você poderia fazer isso também, hein? Grava aí, né, no seu gravador de voz do celular coisas que você está consumindo no momento, sobe numa pasta do Drive que você acha que não vai perder, tá? E não vai adiantar nada você subir naquele seu Drive que já está entupido. Ou enfim, faz isso de algum outro jeito de registro, você pode escrever, guardar e aí acessar isso anos depois, enfim. Mas eu acho que é uma coisa interessante da gente fazer em algum momento da vida, é isso, sabe? É registrar como a gente tem vivido para poder lembrar de coisas que, enfim, talvez você não lembrasse se você estivesse lá no futuro, porque são coisas que são muito cotidianas para você hoje em dia e que talvez
você acha que não vale ser guardada, mas vai te, sabe, arrancar um risinho assim no futuro de, olha, eu gostava disso, é verdade, ou então, eu gosto ainda disso. É bem legal de fazer. Aproveita aí também que, independente de onde você estiver me ouvindo ou me assistindo, tem aí um espaço para você comentar e comenta aí coisas que você tem consumido nesse momento, né? Torne aqui o nosso chat, enfim, o nosso momento, como esse registro também da sua cápsula do tempo. Eu vou adorar ver as coisas que vocês consomem, eu sempre gosto disso, tá? E aí, principalmente se é uma coisa que a gente gosta em comum, eu e você aqui, seja podcast, música, filme, enfim, o que for. E também se forem coisas diferentes, porque afinal de contas eu adoro indicações e aceito sempre indicações. E no momento, inclusive, estou aceitando muito indicações de séries, de filmes, de podcasts. Eu estou me sentindo feliz, tá? Mas sempre é bom também. Eu gosto muito de podcasts porque eu desenho muito, né? Eu sempre estou ilustrando alguma coisa. E aí eu vou lá e coloco um podcast para poder ouvir. E eu já falei aqui nesse episódio, mas não esquece também de me seguir, né, nas redes sociais, todas eu, Tito Ferreira. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Beijo.